Atos 20, capítulo 7. Abriram? Acharam? Esses dias, eu gosto sempre de falar isso, esses dias eu vi uma pessoa dizendo que ler a Bíblia de verdade é ler no livro, no celular não vale. Nem respondi. Por quê? Porque o que mais importa não é onde você ler a Bíblia, o que mais importa é se você concorda ou não com a Bíblia, o que mais importa é se você segue ou não a Bíblia. O que mais importa é se as palavras de Deus estão impressas e gravadas no seu coração e na sua mente, pouco importando se ela está na versão NVI, se ela está na versão BJC, se ela está na versão atualizada, corrigida, Almeida, todas as possíveis versões que existem. Se você vai ler no Datashow, se você vai ler no celular, no seu tablet, no seu iPad, no seu iCoiso, tanto faz. O que importa é que... Alguém tem um iCoiso? É aquele celular da China que é tipo 45 em 1. É aí coisa. Vou ler. Atos 20, a partir do versículo 7. Diz assim: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo: pretendemos partir no dia seguinte. E ele continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. Durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar e quando o levantaram, já estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente e partiu o pão e comeu. E depois ele continuou a falar até o amanhecer e depois foi embora. Então levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Quando eu orei para que Deus tirasse de nós o espírito do Eutico, estava falando exatamente desse cara. Ivan, qual é o apelido do seu pai? Tico. Então se alguém falasse, tem um Tico aí? Ele diria, Eutico. Brincadeira, piada interna aqui para fingir. Eu sempre tenho que falar com o Ivan, que é para forçar ele estar aqui todos os cultos de domingo, para eu ver o sorriso dele. O que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre janelas. Janelas naturais, janelas espirituais e janelas emocionais. Coisa bem básica, coisa bem simples. É uma folha de sulfite grandona, escrita dos dois lados, mas eu geralmente falo bem menos do que eu escrevo, eu falo bem menos do que eu penso. No natural, para que serve uma janela? Para o quê? Ai, meu Deus. A janela serve para ver a rua, o que mais? Para ventilar, o que mais? Pular, aí já começou o pecado. Para que serve a janela, gente? Para clarear, para iluminar, certo? É interessante notar que a Bíblia fala que o olhar, os sentimentos, de alguma forma, são as janelas da nossa alma. E espiritualmente falando, é por meio dos nossos sentidos. Eu ia falar tato, mas é o dedo que tocou no olho. O nosso olhar, nosso tocar, nosso cheirar, nosso falar e o nosso ouvir é que são capazes de se conectar com coisas que, de alguma forma, podem fazer com que a gente peque ou com que a gente viva uma vida down, para baixo, uma vida sofrida. Então, a maioria das vezes, quando nós pecamos, é por alguma das coisas que nós fazemos com os nossos 5 sentidos. Que a gente, às vezes, olha para o que não deve, toca no que não deve, às vezes até cheira o que não deve, ouve o que não deve de jeito nenhum, falar então o que não deve, nem podemos falar sobre isso, porque realmente todos nós já estaríamos literalmente condenados. Mas aí eu tenho uma pergunta para você: como está aí a sua janela, a janela da sua alma? Já que esses sentimentos, esses sentidos que nós temos, são a janela da sua alma, ou seja, é o local exato, o local específico por onde entram suas emoções, seus sentimentos, ou é a sede dos lugares onde você toma suas decisões de vida. Como está aí a janela da sua alma? Eu lembro que quando eu era criança tinha um louvorzinho que dizia assim, quando eu falo louvorzinho eu não estou diminuindo, tá, gente? Eu vi uma época que o povo tinha a discussão de que quando falava corinho, estava desfazendo do louvor. Eu falei, gente, olha o vestido de couro aqui. O corinho é só um simples modo de dizer que é um couro pequeno. E dizia assim, como que dizia mesmo? Cuidado. Cuidado com o que os olhinhos vê. Não era essa música não, da minha época.
Mas que seja, qual era a música? Falava do olho, falava das mãos, falava do coração e por fim dizia que Jesus tinha o sabão do lavandeiro. Ou seja, Jesus era aquele que era capaz de pegar o seu sabão, que era o Espírito Santo, e lavar as nossas mãozinhas, lavar os nossos olhinhos, lavar, enfim, tudo aquilo que estava sujo na nossa vida. E eu estou falando de coisas bem simples, para na verdade falar de algo muito complexo. Porque aí eu te pergunto, como está de fato a sua janela? Quantos de nós podemos ou não podemos ter problemas com pornografia? Eu vi uma estatística recente que, antigamente, 99% dos homens eram afligidos por pornografia e só 1% eram mulheres. Hoje isso já até passou de 50%. Não parece, a gente olha essas caras de santa assim, falando, meu Deus, o que vai fazer uma menina dessa? O que pensa uma menina dessa? Onde toca uma menina dessa? O que faz ou o que deixa de fazer? Eu te pergunto, como está aí a janela da sua alma? Janela, olho. Como está a janela da sua alma? Ouvido. Os jovens gostam daquele termo chamado chaveco. Chaveco é antigo já, né? Como que é outro termo de tipo de cantada, de... Hã? Ficar? Não, ficar vai entrar no tocar. É o antes, é 2 passos antes do ficar. Fala, gente, vocês fazem isso quase todo dia? Ou vocês cantam alguém ou são cantados? Fala aí o verbo como é que é o nome do... Hã? Flertar é um tipo de um verbo como esse. Tem um outro, um crush. O que é o crush, no final das contas? Hã? Crush é o quê? Tá. Não vamos tentar entender, porque vai piorar. Mas cuidado, como está a sua janela de alma, ouvido. Ou seja, um dia, Eva caiu exatamente por ter dado ouvido a uma pessoa que não deveria ter dado. Uma fala que era doce, uma fala que era mansa, mas que no fundo, queria derrubá-la. E conseguiu derrubá-la. Não só ela, como o homem, como toda a humanidade. Então, eu sempre falo aqui a respeito de pessoas que assistem televisão. Gente, é só você ligar a televisão de manhã e o sangue escorre pelos botõezinhos. Quando você vai atrás dela, o rim está aberto, o outro morreu, o outro mataram, o outro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como está a janela da sua alma? Ouvido. O que você está ouvindo? Para quem você está dando ouvidos? Um dia Deus procurou Adão na viração do dia, chamou Adão, Adão, Adão. E Adão se escondeu de Deus, depois que não teve jeito. Ele falou, Senhor, eu estou aqui. E Deus foi lá e perguntou para ele, por que você se escondeu? Quem é que está te chamando todos os dias no entardecer da tarde e que você tem dado ou não tem dado os ouvidos para ele? Na adoração a gente falava aqui a respeito de dar o seu primeiro tudo da sua vida pela manhã a Deus. Quantos de nós acorda e a primeira coisa que faz é televisão, rádio, WhatsApp? Eu não sou contra essas coisas, mas quando essas coisas são a primeira coisa do nosso dia, principalmente nos grupos, esses grupos endemoniados, né? Que já chega, as primeiras coisas da manhã são logo péssimos, e a gente ouve uma coisa ruim e passa o dia inteiro mal. Como está a janela da sua alma? Mãos. Onde suas mãos têm tocado? Aí não vamos entrar em maiores detalhes, né? Porque de repente, né, pode ser que deixa isso para lá. Mas você sabe, o Espírito Santo confirma dentro de cada um de nós o que é ou o que não é errado, onde podemos ou não podemos tocar. E, Tiago, o que você está falando é bíblico? Sim, eu não vou te dar versículos sobre cada uma dessas coisas, porque hoje não é um culto para ensino. Mas no Velho Testamento, por exemplo, não se podia tocar num morto. Ou seja, quando tocamos nas coisas que são impuras, de fato essas coisas nos deixam sujos ou nos deixam imundos. Cuidado com a sua janela da alma, falar. E aí eu sempre falo aqui que 2 ou 3 coisas não voltam atrás. Por exemplo, a flecha lançada, a água que correu, a palavra dita e o que mais? Aí, sempre alguém inventa uma a mais. Eu nunca vou conseguir dizer exatamente quantas coisas vão e nunca voltam. O vento que soprou, a flecha que foi lançada, a palavra que foi dita e uma água que correu. Mas o que importa aqui, de fato, é a palavra. Quantos de nós, todos os dias maldizemos ou amaldiçoamos ou praguejamos alguma coisa? Eu e a Fabiana sempre temos o cuidado, aquele bebezinho pequeno ali, para quem não sabe, é o meu filhinho pequeno, se chama Jeremias. Quando você for chamar ele, não é Jeremias, é Jeremias. No final, com H. Aí alguém brinca, nossa Jeremias, como você está pesado? Eu já repreendo na hora, não é pesado. Você não está pesado, você está fofo. E você não é pesado, você não é um fardo. Porque pode parecer bobeira, mas a maioria de nós já brinca com essas coisas. Seu tentado, seu levado, seu praguinha,
Se eu, isso, aqui... Gente, eu ouço isso todos os dias. Não dos meus pais, né, que eu já cresci. Mas eu ouço todo dia alguém xingando alguém de alguma coisa, meio que de maneira indireta, meio sem fazer, sem saber exatamente o que está fazendo. Mas o que a gente menos sabe é que essas coisas entram no nosso consciente, talvez no nosso subconsciente, que na verdade é o que mais manda na gente, é o subconsciente e não só o consciente. E essas coisas fazem com que nós vivamos de maneira ruim, de maneira que de alguma forma não agrada a Deus e a gente fica sofrendo. Mas dentro do que nós lemos, a gente viu que o Eutico, o primo do pai do Ivan, estava sentado numa janela e ele estava dormindo, né? Aí eu fico perguntando, será que o culto estava chato? Porque um culto com o próprio Paulo pregando, não sei se o culto estava chato, né? Era no andar de cima de uma casa, talvez uma igreja muito louca, Paulo com suas botas, né? Com sua capa e todo lá, agitando, pregando, avivando e fazendo, acontecendo. De repente o Eutico dormiu. Será que o Eutico era um cara mundano? Quantos aqui não dormiram na igreja? Ninguém nunca vai ganhar do meu pai, né? Quantos aqui nunca dormiram na igreja? Ontem meu sogro foi para uma vigília. Eu falei, e aí, sogro, como é que foi a vigília? Rapaz, tive cada sonho. Eu falei, foi da hora. Eu falei, acabou 5 da manhã? Ele falou, não, acabou meia-noite. Eu falei, gente do céu, como é que você foi para a vigília? Das 8 à meia-noite conseguiu dormir. Ele falou, não, só dormi do meio para frente. Do meio para frente foi das 10 à meia-noite. Mas tá bom. Do que eu estou falando? Estou falando que olha o natural de um cara sentado na janela, mas que a gente pode olhar o pano de fundo, a gente pode olhar outras coisas que talvez o texto queira nos mostrar. Isso é o vento, gente, calma. Não é nada espiritual, não é nada, o demônio entrou na igreja, não, é o vento. Eutico estava sentado na janela, tem mais um C aqui. Eutico estava sentado na janela e ele caiu de costas, caiu para trás. Como a gente falou no início, janela é lugar de olhar a paisagem, janela é lugar de iluminação, de ventilação, janela também é um lugar onde a gente ouve o som. Se você fechar a sua janela, o som sai mais ou o som entra mais por meio do fechamento de uma janela. Olha que interessante você pensar que pessoas que vivem na janela nunca conseguem andar, porque janela não faz conexão entre ambientes. O que faz conexão entre ambientes é porta. O Tony falou sobre pular a janela. Você até pode pular uma janela quando a porta não está aberta, mas ela não foi feita para isso, ela não foi destinada para isso. E aí eu te pergunto, como estão de fato as janelas da sua alma? Porque pessoas que vivem sentadas na janela, ou seja, com a visão turva, com os ouvidos turvos, fazendo coisas que de alguma forma não se preocupam muito se é ou se não é da vontade de Deus, se é ou não do agrado de Deus, acabam sempre emperradas, acabam sempre empacadas, porque só andar por portas é que a gente consegue mudar de cômodo. Pela janela a gente só fica olhando. Então de repente o Eutico estava lá na janela, sentado, olhando e não agindo, olhando e não fazendo, olhando e não participando. Eu gosto sempre muito de cobrar a respeito disso, que todos nós temos que ser ativos e proativos no reino de Deus. Nós precisamos confiar nos nossos próprios motivos. Eu vou perguntar para Deus, Pai, o Senhor quer que eu prego ou o Senhor quer que eu canto? Tanto faz, gente. O Senhor quer que eu vou ser missionário na África ou na Índia? Começa pela sua rua. O Senhor quer que eu seja isso ou quer que eu seja aquilo? As duas coisas são boas? Faz alguma das duas. A maior parte das respostas da nossa vida vem na caminhada. A maior parte das respostas da nossa vida vem enquanto caminhamos, enquanto andamos. Só que aí o sistema, a matrix, ou o sistema religioso, seja lá o que você queira chamar, faz com que a gente fique parado esperando uma resposta de Deus, ou esperando uma direção de Deus, quando na verdade Deus já deu milhares e milhares de direção, e a gente descobre o nosso real propósito de vida, enquanto fazemos as coisas que temos que fazer. Mas aí falando da Jezabel, acabei de me lembrar que Jezabel, quando Jeú mandou matar Jezabel, Jezabel estava numa... Vou chutar para vocês. Ele estava numa janela. Por quê? Porque janela, de alguma forma, sempre é lugar de manipulação. Sempre é lugar em que nós temos que tomar decisão a respeito de quais sentimentos nós vamos empregar ou de como nós vamos usar os nossos sentidos para a nossa vida pessoal e também no reino de Deus. Não é à toa que Deus fez com que o profeta matasse a Jezabel exatamente numa janela, como um símbolo de que a manipulação não pode estar sobre nós. E as pessoas costumam falar muito de Jezabel na igreja, e na verdade, eu prefiro dizer mais que não é ela que tem força de manipular, é as pessoas que estão fracas para ser manipuladas. Porque quem tem opinião própria, quem tem decisão própria, quem sabe para onde está indo, dificilmente se perde. Ou ainda que se perca, tem noção, né? Uma vez eu fui para o Fórum de Santo Amaro, rodei 140 quilômetros.
Vocês têm noção que é um lugar de 20, 21 quilômetros no máximo. Andei 140 quilômetros. Toda vez que eu olhava o lugar, eu estava em Guarulhos, Zona Leste, vários lugares errados. O que eu estou falando? Que quando nós temos certeza, quando nós temos firmeza do nosso propósito de vida, para onde de fato nós estamos indo, Deus é capaz de apurar, Deus é capaz de afinar ou regular, melhor precisar os nossos sentidos, a fim de que os nossos sentidos, eu estou falando de alma, corpo, espírito, os nossos olhos, nossos ouvidos, essas coisas básicas, porque embora nós sejamos cristãos e a gente queira viver uma vida assim, romântica e poética, de que o Filho de Deus e blá, 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 no dia seguinte, que é amanhã, segunda-feira, a maior parte dos nossos dilemas, dos nossos problemas, as nossas trapalhadas de vidas, elas voltam para cada um de nós, e a gente fica esperando o próximo culto para se encher. E a gente não pode viver uma vida de cristão com enchimento de culto em culto, de culto em culto, de culto em culto, de culto em culto. Porque Deus não é uma pessoa em que nós possamos prendê-lo somente para o momento do culto. Por isso que eu nunca fui a favor de devocional. Você pode fazer um devocional? Pode, desde que ele comece às 6 da manhã e acabe na outra 6 da manhã. A gente não pode dar para Deus os únicos 5 minutos de manhã. Eu não estou falando para ninguém fazer. Aliás, deixar de fazer. Amém? Não estou falando para ninguém deixar de fazer, mas quando você vive uma vida integral nas coisas de Deus, seu primeiro pensamento do dia é para Ele, seu primeiro respirar do dia é para Ele, seu primeiro suspiro do dia é para Ele, seu primeiro cantarolar do dia é para Ele. Se você conseguir, se você não conseguir, desafinado ou desafinado, tanto faz. O que importa é que, de alguma forma, nós tenhamos aí um completo domínio, um completo exercício de força sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente pensa. Porque este é um tempo em que os filhos de Deus precisam se levantar para de fato ser ativos, para de fato ser responsáveis pelas coisas que têm que fazer. Quantos de nós todos os dias culpa a Deus ou culpa o diabo por alguma coisa? Eu não estou aqui defendendo nenhum nem outro, mas nós temos cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma posição, cada um de nós tem uma coisa que Deus está esperando que nós façamos, e é muito mais prático a gente jogar no outro, a gente jogar no próximo, a gente jogar em seja lá quem for, para dizer que eu estou esperando uma direção, estou esperando uma decisão, ou fulano de tal não me ajuda, fulano de tal não me auxilia. A gente sempre acaba achando um culpado e nunca vai para frente, nunca vai adiante. Quantos de vocês ouviram falar esses dias que o governo atual aí iria sacar o dinheiro da conta? Quantos ouviram? Quantos receberam isso? Recebeu na onde? Na onde? No WhatsApp. Aí pensa, você acordar de manhã, a primeira coisa, você teve um sonho lindo com Deus, né? Eu estava lá no jardim, porque nós somos a noiva, né? Mesmo que nós sejamos homens, nós somos a noiva. Aliás, homens, digam aí, eu sou a noiva. Gente, que da... Ó Deus. Se dependesse deste convite, né? Digam aí, mesmo com voz de macho, eu sou a noiva. Um dia Deus terá misericórdia de cada um de nós. Agora pense você ter um sonho bem belo, bem bonito com Deus, e acordar de manhã, vocês dois assim, andando no jardim, você é a noiva e ele é o marido. E aí você acorda, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o WhatsApp. Cuidado, o governo Temer vai tirar todo o dinheiro da sua conta. Gente, eu não viveria mais o dia em paz. Senhor, porque eu sou a noiva e você é o marido, como é que eu vou pagar o casamento? Eu sei que o senhor é que é o marido, mas eu também tenho que ajudar na compra do negócio, mas aí falaram aqui no WhatsApp que vai tomar o meu dinheiro, e aí já vou ligar para alguém porque precisa travar meu dinheiro, eu vou correr lá, vou tirar o dinheiro todo. Aí eu descubro que na verdade a conta até estava negativa, nem tinha o que tirar, mas caso tivesse, o limite é menor. Do que eu estou falando? Que as coisas que nós vemos, ouvimos ou percebemos no dia a dia são capazes de nos influenciar por completo. E nós precisamos, de fato, exercer este domínio sobre cada um de nós. E aí, qual é a grande intenção? Qual é a grande mensagem de uma mensagem? Qual é a grande intenção de uma mensagem como essa? Qual que é a mensagem subliminar de uma mensagem como essa? De que o governo tirará todos os dinheiros da nossa conta. Quando eu leio uma mensagem dessa, o que eu entendo é que há uma mensagem subliminar atrás disso, dizendo: não guardem dinheiro, não poupem dinheiro. Não vale a pena investir, não vale a pena guardar. Os seus olhos, sua janela natural, sua janela frontal, está simplesmente vendo isso. O governo vai tirar o dinheiro da nossa conta, mas o seu inconsciente, o seu subconsciente está lendo assim: não vale a pena guardar, não vale a pena investir, não vale a pena guardar aquilo que você tem para que você ache um dia. Então, é muito importante que você, a partir de hoje, passe a se preocupar com o que você assiste, com o que você lê, com o que você ouve, com o que você cheira, com o que você fala e com o que você toca.
Parece simples, mas todas essas coisas definem muito, muito, muito do que a gente vai viver amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da nossa vida. Este sistema de sentidos afetam como nós pensamos. Eles literalmente afetam tudo que a gente pensa no dia a dia. E a maneira que a gente pensa. Ó, falei agora igual um mineiro. Tem algum mineiro aí, gente? Não? Não tem. Esse sistema de sentidos como a gente tem, como a gente vive, acaba influenciando a maneira que a gente pensa. E a maneira que a gente pensa acaba influenciando as nossas emoções. E as nossas emoções acabam, de alguma forma, influenciando tudo aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer. Quantos de vocês têm medo? Quantos de vocês têm medo? Que bom, um povo corajoso, um povo destemido, um povo forte. Ninguém tem medo de nada. Medo da crise, medo de perder o emprego, medo de morte, medo de cobra. Hã? Medo do que Deus pode permitir. Hã? Sim, medo todo mundo tem. Mas o que eu estou falando aqui é a respeito de que o medo, biblicamente falando, o medo ele é um espírito. O medo ele é um demônio. Porque, na verdade, nós não devemos ter medo de nada e nem de ninguém. Mas todos os medos que temos, todas as fobias que temos, é por conta de algum estímulo, de algum trauma ou de alguma grande coisa que nos marcou. Seja na infância, seja na adolescência, ou seja na nossa fase adulta. Ou seja, quase todos, 99% dos medos que temos é por alguma coisa que você viu, ou alguma coisa que você ouviu, ou alguma coisa que alguém te falou, ou alguma coisa que até mesmo você falou, e não sabia que estava falando, ou não entendeu o que estava falando, e aquilo se voltou como um medo sobre você. Então, de novo, te digo, volte a pensar, volte a ser a pessoa que controla os sentimentos que você tem, porque o correto é que nós tenhamos os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, só que para ter os sentimentos que haviam nele, nós precisamos conhecê-lo mais e mais. E aí é normal na igreja a gente falar assim, gente, vamos lá, vocês precisam conhecer a Deus. Mas cadê ele? Onde é que eu falo? Eu tenho uma raiva, gente. Eu era criança, eu lembro que o pastor falava assim, irmãos, fica na posição. Aí eu ficava pensando, né? A posição é assim, é assim, é assim. E cada vez que eu pensava nisso, eu tinha mais ódio ainda. Porque toda vez ele falava, irmão, você precisa se posicionar. Meu Deus do céu, que negócio é esse de posição? Eu falei, não, é assim, não, é assim, é assim. Hoje que eu sou adulto, eu acho que eu nem entendi direito ainda. Mas quando eu era criança, jovem, adolescente e tal, eu entendia menos e menos e menos ainda. Mas hoje o que eu, de alguma forma, consigo dizer... Gente... De alguma forma o que eu consigo dizer é que... Quando você não se domina... E a Bíblia pede que nós tenhamos domínio próprio. E esse não é um domínio de Deus sobre nós. É fácil você falar assim... Eu tudo entregarei, minha vida está nas suas mãos e você vai viver e fazer as coisas que você tem que fazer. O que eu estou falando é do seu próprio domínio a respeito das coisas que você pode decidir, das coisas que você pode resolver, porque todas essas coisas influenciam como você vive. Eu gosto sempre, aliás, o nome dessa igreja é Igreja Conexão Betel. Aliás, nem é à toa que a gente sempre fala de conexão, porque nós precisamos nos conectar às pessoas, nós precisamos nos conectar à vontade de Deus, mas acima de tudo nós precisamos nos conectar com a gente mesmo, com a nossa própria plenitude de vida. E a gente não pode jogar na mão de Deus aquilo que é obrigação nossa, a gente não pode jogar na mão de Deus aquilo que é missão nossa para fazer. Porque senão a gente fica pensando que ele vai fazer, e aí ele não faz, e a gente fica frustrado, dizendo, não vale a pena, não vai dar certo, nunca vai acontecer. Então, entenda o que eu estou falando. Estou falando que quando a gente não se domina no olho, na mão, no cheirar. Por que no cheirar? Não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que endemoniam quando sentem determinados tipos de cheiros. Existem fragrâncias de perfumes que são consagradas a demônios, lá na sua fabricação. Outro dia a gente fala melhor sobre isso, mas inclusive uma vez eu vi um perfume que inclusive ele se chamava... Era não sei que lá gira, mas não era pomba gira, gente, mas era não sei que lá gira. Exatamente que a ideia do perfume era dizer que, assim como uma pomba gira consegue seduzir a tudo e a todos, aquele perfume tinha a capacidade de estimular esse tipo de espírito, ou de atrair esse tipo de espírito para perto de você. Então eu não estou falando aqui de cheirar droga, né? Isso não é só errado, isso é... claro, muito menos, né? Pode usar perfume à vontade, gente. Avanço, Rexona.
Sim. Ele está falando que saiu uma moto que foi consagrada na época, tinha um coisinho dentro do farol, que era para estimular as vendas. Então, assim, muito do que a gente faz, usa e faz no dia a dia, a gente acaba não sabendo como, nem porquê, nem nada. Não é disso que eu estou falando, não é isso que eu quero te alertar nessa noite. Eu quero te alertar a respeito da necessidade que nós temos de tomar o domínio do que lemos, do que ouvimos, do que cheiramos, do que tocamos, do que falamos, do que apalpamos e do que sentimos, porque todas essas coisas definem quem nós somos, quem nós vamos ser e o tanto de coisas boas que a gente vai conseguir viver na nossa vida. E eu vou caminhando para o fim. Glória a Deus, não vou fazer igual Paulo. Paulo pregou até meia-noite, o cara dormiu, ainda chamaram ele de mundano, né? Falou, nossa, moleque mundano, ele estava na janela, Paulo pregando. Aí, pior, né? Paulo foi lá, ressuscitou ele, ainda pregou até o outro dia, meio-dia. Falei, gente do céu, não dá não. 12 horas de pregação de Paulo. Mas, graças a Deus, que Deus sempre pode converter a bênção em maldição. E aí, o texto fala exatamente que... Ah, te peguei. Não, eu que falei errado mesmo. Deus sempre pode converter a maldição em bênção. Deus sempre pode converter a maldição em bênção. Certo? Edita aí, produção. Deus sempre pode converter a maldição em bênção. Para ninguém dizer que... vocês viram um áudio esses dias que o Temer está dizendo assim, o Brasil tem um acordo com o diabo? Você ouviu? Então, mas traz o vídeo para perto e veja que ele está falando assim, o Brasil é bom de diálogo. Porque crente gosta de fazer isso. Crente gosta de inverter as coisas e culpar todo mundo. Traga o vídeo para perto e veja. Ele está falando assim, o Brasil é bom no diálogo. Aí falaram assim, o Brasil adora o diabo. Quando eu vi, eu já peguei o vídeo para perto e já trouxe, porque crente, ó, não julgue, não julgue. Mas tá bem, né? A gente acaba de alguma forma querendo demonizar a tudo e todos. O Temer é o próprio satanista. Não sei, talvez seja, talvez não seja. Mas a gente não pode distorcer o que as pessoas fazem ou falam em prol do nosso próprio reino. Deus não usa de subterfúgios, Deus não usa de maneiras erradas ou de ferramentas errôneas ou de ferramentas transvertidas para poder atrair glória para si mesmo. Então, vamos tomar cuidado com o que olhamos, pensamos, falamos e julgamos. No hebraico, a palavra janela, ela significa Deus é gracioso. Então, assim como um dia o Eutico caiu da janela, assim como um dia a Jezabel foi morta numa janela, Deus pode hoje trazer para nós uma janela de oportunidades. Deus pode, de fato, nos fazer sermos abençoados. Inclusive, há um texto na Bíblia que está lá para o livro de Malaquias 3, eu não vou citar o versículo para não dizer que eu estou pedindo oferta, né? Mas lá está escrito assim, gente, sejam obedientes a mim e tragam aquilo que vocês têm que trazer e façam prova de mim para vocês verem se eu não vou abrir as janelas dos céus. Ou seja, janela não é só sinal de maldição, janela não é só um lugar onde a gente não deve ir para lá nunca na vida. Aliás, eu tenho no quintal da minha casa, está com 10 janelas lá, esperando elas serem fixadas. Então, janela não é um lugar ruim, desde que a gente saiba usar exatamente as coisas que temos que usar. E pense, lembre, entenda, não estou falando daquela janela, estou falando da sua janela de olho, de ouvido, de mãos, de tato, de olfato, de paladar, de tudo que você faz no dia a dia. Como que eu posso, por exemplo, travar minha janela do paladar, não comendo comidas sacrificadas aos ídolos? Deus abomina comidas sacrificadas aos ídolos. Eu sei que aquela balinha foi consagrada ao... Como é que é o nome daquela festa que tem no... O quê? Rave? Não. Isso, dos dois meninos, o Cosme e o Damião, né? Cada denúncia essa noite, gente, tá incrível. São. Mas não é o Cosme e o Damião, seja lá quem for, esses dois caras, é uma comida sacrificada ao ídolo. Não só eles, tem outras várias. Então, tem simpatias adoidado, tem bebidas à vontade, tem várias coisas. Então a gente sempre tem que blindar o nosso paladar, nosso olfato, nossos ouvidos, nosso tato, tudo que a gente tem para fazer. E glória a Deus que naquele instante Paulo desceu pelas escadas e pôde ressuscitar o Eutico. Eu queria que você ficasse de pé para a gente já finalizar o que eu estou falando e a gente vai orar a respeito disso. Eu vou ler um negócio aqui, porque eu achei interessante essa questão do abraço de Paulo. Quantos de vocês deram um abraço essa semana ou receberam um abraço essa semana? Parece brincadeira, mas é bem pouco. Se é que vocês estão falando a verdade ou não, nem 5 pessoas levantaram as mãos.
Olha o artigo que eu achei a respeito de abraço. Tiago, você vai mudar a mensagem e falar de abraço? Gente, Paulo ressuscitou o cara só com um abraço. Claro, tem a unção de Deus, tem o poder de Deus, tem tudo que Deus pode fazer, mas a gente sempre precisa tornar a palavra prática. Eu poderia vir aqui e trazer 1 milhão de teorias, você sairia daqui com a cabeça maior do que a do menino aí que congrega aqui para não difamar ele. Mas hoje não é dia para teoria. A palavra de Deus ela sempre deve ser prática. Você deve sair. Quando você sabe que o culto foi bom? Quando você suou na presença de Deus. Porque os judeus eles dançam até molhar a camisa. Então se você chegar na igreja com frio e sair com frio. Se você chegar na igreja e sair com fome. Alguém entendeu? Se você chegar na igreja e não abraçar ninguém. Se você chegar na igreja e não sair daqui feliz. Ou de qualquer igreja que você vá. Talvez o seu culto a Deus não foi bom. Deus não é o cara que tem que fazer o culto ser bom, porque o culto é dado para Ele. É você que faz do seu culto algo bom para Deus. Mas olha que legal o que eu achei a respeito de abraço. Diz assim, eu não sei se é exagerado ou não, mas nós precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. A gente vai se abraçar muito daqui a pouco, viu gente? Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, todo mundo se abraçando, distante, tá? Abraça só dos ombros para cima, para não ter contato aí, porque deixa isso para os casais. 4 abraços por dia para sobreviver, 8 abraços por dia para nos manter e 12 abraços por dia para nos fazer crescer. Aí ele fala, não sei se essa conta está exagerada, mas é cientificamente comprovado que pessoas que dão e recebem abraços com frequência diminuem os batimentos do coração e a pressão sanguínea, reduzindo o risco de sofrer doenças cardíacas. O sistema imunológico também é fortalecido porque durante o abraço, os hormônios responsáveis por combater infecções no organismo são liberados, deixando o corpo mais resistente a doenças. Um hormônio especial chamado ocitocina, mais conhecido como o hormônio do amor, também é amplamente liberado durante um abraço, proporcionando sensação de prazer e bem-estar físico e emocional, assim como uma forte sensação de segurança. A simples conexão física do corpo de um abraço libera ocitocina suficiente para relaxar os músculos, aliviar as dores e reduzir também a pressão arterial, diminuindo os níveis de cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse que a gente sente aí no dia a dia. A saúde do cérebro também é significativamente melhorada em pessoas que se abraçam mais. Por quê? Porque a ocitocina, que é aquele hormônio que faz o bem-estar, ela é liberada, ajudando a você ter mais memória. Então, em vez de você orar para Deus, Deus, me ajuda a ir bem na prova, faz sua parte, estuda bem e vai abraçar alguém. Estuda alguém e vai... estuda alguém não. Estude bem a lição que você tem que estudar e vai abraçar bastante as pessoas. E eu nunca gosto de dizer o que eu vou dizer daqui a pouco, mas eu vou falar. Eu estudo abraçando, abraça alguém, vai lendo sua matéria, que no final vai dar tudo certo. Além de todos esses benefícios brevemente descritos aqui, você sabia que abraçar também emagrece? Eita Deus! Abraçar alguém emagrece 12 gramas por abraço. Gente, depois vocês fazem um montinho em mim, me abraça assim todo mundo, pelo amor do anjo, que é para ver se eu perco já uns 12 quilos só nesse culto. E o melhor de tudo isso é que o abraço ele é de graça, ele é um remédio natural e ele é sem contraindicações, porque ele pode aliviar a tensão e reduzir o estresse, aumenta a autoestima, controla a ansiedade e ainda garante um humor mais positivo para cada uma das doses. Pronto, não vou mais falar de abraço. Mas eu nunca me esqueço um culto que eu falei assim, gente, ligue para alguém, fale com alguém, corra atrás de alguém, e naquele dia... os meninos aqui da igreja receberam a notícia da morte de um grande amigo deles. Então assim, talvez você vá embora correndo, ou talvez você não se importe, talvez você hoje não abraçou o pai, a mãe, o filho, ou você não abraçou alguém. Sempre pense que aquela vez que você está com alguém pode ser a última. Então, os cientistas inclusive dizem que o abraço de verdade, este nível de abraço aqui, ele acontece quando ele dura no mínimo 8 segundos. Então você vai lá e abraça alguém, conta 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Eita, aí você vai orando, vai que a pessoa gosta de você, vai que a pessoa te abraça de verdade e você pode se beneficiar de todas essas coisas que eu estou falando aqui. Eu estou falando isso para simplesmente dizer que é muito comum na igreja dizer assim, nós precisamos conhecer a paternidade de Deus, abrace a Deus como pai, e aí você fica lá na frente chorando sozinho, e aí, cadê o abraço? Cadê o pai? Eu só ouvi uma única vez na vida um testemunho de alguém que recebeu um abraço sem ter ninguém. Esse alguém é o Oséias, né? Ele sempre fala que ele estava num culto e ele recebeu um abraço, aí quando ele foi olhar, não tinha ninguém. Fora ele, que é uma exceção, Deus sempre vai nos abraçar por meio de outras pessoas. Então hoje aqui tem homens, tem mulheres que podem de alguma forma até
profeticamente falando, substituir aí a figura do seu pai ou da sua mãe, ou de alguém que você gostaria muito de ter recebido um abraço e não conseguiu receber. Então eu estou falando de cura de vida, eu estou falando de melhoria de vida, de resultado de vida, com uma coisa completamente prática. Saia daqui. Se você não entendeu nada do que eu falei hoje, nada, abrace alguém daqui a pouco, ore com esse alguém, deixe que essa pessoa ore por você, deixe que essa pessoa profetize coisas para você. E por fim, saia daqui preocupado com seus olhinhos, o que está vendo, suas mãozinhas, o que está tocando, seus ouvidos, o que estão ouvindo, e os seus pensamentos, no que eles estão pensando. Porque aquilo que a gente sente determina a nossa emoção, e as nossas emoções determinam o que a gente vai fazer ou não. Então hoje eu acordei assim super... hoje é só mais um domingo, mas eu já não vou dormir mais como hoje é só mais um domingo. Eu estou vendo pessoas legais, pessoas simpáticas, pessoas bonitas, mais ou menos, mas eu estou vendo assim, pessoas que são boas, pessoas que estão num culto a Deus, pessoas que são legais, pessoas que a gente pode se abraçar, confiar umas nas outras, suportar uns aos outros em amor, dar conselhos, ouvir conselhos, receber ajuda. E isso é a igreja de Deus, isto é a comunidade de Deus. Se você gostou do nosso vídeo... Tá bom, gente. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha. Ative as notificações do sininho e se inscreva no canal. Tchau.